Senadora, eu queria que a senhora me desse a sua opinião sobre o fenômeno do chavismo na Venezuela. Se a senhora acha que ele foi bom para a Venezuela ou se ele foi negativo, e se a senhora acha que existe chavismo no Brasil. Olha, eu fiz uma reunião depois de sair do TSE. Eu não tinha plano B, não tinha mesmo. Nem B, nem C, nem D, nem F, nem H. Eu tinha tanta convicção, Kennedy, que a gente ia conseguir o registro da rede. A gente conseguiu 910 mil assinaturas em 7 meses. Os partidos que têm registro, mas não têm base social, levam 2, 3, 4 anos, não é? E eu tinha tanta esperança, tinha confiança no nosso trabalho, tinha fé em Deus e confiança na justiça. E eu dizia, não vamos nos fragilizar com essa história de plano B, nós vamos conseguir o registro da rede de sustentabilidade. E eu digo isso, fico um pouco emocionada. Depois disso, o sentimento da militância, daquela juventude que criou um sistema fantástico de coleta de assinaturas, não é? Era de muita tristeza e sofrimento. E foi pego fragmentos de uma fala minha, que eu não sei se alguém introduziu alguma escuta dentro desse apartamento, que foi aqui que estávamos reunidos, ou se alguém que é fonte de algum jornalista passou de uma forma e deturparam para outra, ou se essa pessoa passou de forma deturpada. É por isso que eu estou perguntando para a senhora. Exatamente. O que a senhora acha do chavismo, se tem no Brasil? Foi tirado do contexto. E o que eu me referi foi à questão democrática. Eu acho que tem contribuições na área social em vários aspectos importantes do governo do Chaves. Mas do ponto de vista da convivência democrática com aqueles que pensam diferente, eu tenho críticas. E eu fico muito assustada de que a gente vá criando dogmas e sacralizando ideias e pessoas em que já não seja possível mais nenhuma crítica. E o que eu disse é que eu não quero esse ambiente de desrespeito à democracia aqui no Brasil. Foi isso que eu disse. Agora, tirado do contexto, utilizado como pretexto para uma desconstrução, isso caberá a quem trabalha política dessa forma. O que eu fiz foi uma crítica política ao comportamento político em relação a como na democracia você lida com aqueles que pensam diferente. Foi única e exclusivamente em relação a isso. Porque ser o primeiro partido clandestino em plena democracia, no meu entendimento, é uma contradição, é um paradoxo. Como é que no governo do PMDB, lá no Acre, eu entrava orgulhosa com a minha camiseta do PT em todos os lugares, certo? E o Nabor Júnior, por mais que fosse governador do PT, o Jorge Calume, que era da Arena, certo? Não me impedia de criar, naquela época, o meu PT e a minha CUT, certo? Mas eu senti uma ação atípica em São Paulo e aqui no Distrito Federal. A média de perda das assinaturas no Brasil foi de 19%. A senhora acha que é uma ação deliberada do PT? A média em São Paulo, 35%. A média em Brasília, 32%. Se nós não tivéssemos feito uma coleta capilarizada no Brasil inteiro, nós teríamos sido completamente inviabilizados pela essa quantidade de perda de assinatura. No ABC, chegou a mais de 50% de perdas para uma média nacional de 19%. É um comportamento atípico. Talvez, se tivesse meios, eu não sei se tem de aferir. Qual foi a perda do Solidariedade? Qual foi a perda do PROS, dos outros partidos para fazer isso comparativamente à rede? A senhora acha que é responsabilidade do PT, senadora? Eu não posso fazer essa afirmação, mas eu não posso deixar de fazer pelo menos a indagação. O que aconteceu? Por que esse comportamento atípico? Agora, se a indagação, não é, em relação a essa diferença, esse comportamento atípico, já leva
quase que como se fosse uma ofensa, em que você não possa sequer indagar, imagine quem teve as assinaturas canceladas sem justificativa. Mas tem a poesia: do rio que tudo arrasta se diz violento, porém não se diz violento às margens que o oprime. Não é? Nesse momento eu quero só ter o direito de indagar, de perguntar. E se alguém puder mostrar que não, que tudo bem, foi um processo rigoroso mesmo em São Paulo, em Brasília, porque e que tem justificativa para essas anulações, que os militantes da rede, dirigentes da rede, que têm nome, endereço, telefone, tiveram suas fichas canceladas e que tiveram que entrar na justiça para poder reconhecer as suas assinaturas. Eu imagino que pode ter acontecido com pessoas, enfim, que coletaram suas assinaturas na sociedade de um modo geral. Mas eu não tenho como afirmar peremptoriamente. Mas eu só quero indagar, né? Criar para nós esse estranhamento. Pelo menos o estranhamento eu tenho o direito digamos assim, de produzir. E na democracia, um estranhamento, se isso não for possível, talvez alguma coisa errada pode estar acontecendo. Por quê? Eu vejo nas redes sociais, não é, um ódio, um combate tão grande, não é, em relação à minha atitude. As pessoas dizendo que o que eu fiz de ir procurar um candidato que se comprometesse pelo menos com as ideias que eu defendo, que eu acredito, de que isso foi um gesto de vingança, eu veria isso outra coisa. Eu veria nisso um gesto de despreendimento. Eu veria nisso um gesto de legítima defesa da esperança de ter o direito de apresentar para a sociedade as ideias que nós da Rede Sustentabilidade acreditamos. É assim na democracia. Se você não tem a prerrogativa da voz, e se tem alguém que se dispõe a ser essa voz, pois a gente empresta as ideias para que elas possam surgir através de outra voz. Eu disse quando saí do Ministério do Meio Ambiente, eu prefiro ver a criança viva no colo de outra mãe do que jazendo em meu próprio colo. As ideias que eu tenho, se foram impedidas de aparecer nesse processo importante da vida do Brasil, eu prefiro vê-las vivas nas mãos de uma outra pessoa que, sinceramente, politicamente e do ponto de vista prático, se disponham a elas. Como disse o Carteiro no livro, no filme O Carteiro e o Poeta, no filme do Neruda, ele diz: poesia não é de quem faz, é de quem precisa. Ideias não é de quem as tem, é de quem precisa. E eu acho que a candidatura do Eduardo precisava dessas ideias para adensar essa candidatura. E eu generosamente acho que fiz o meu gesto. Se ele vai ser interpretado como vingança, como qualquer coisa dessa natureza, resta-me o consolo de que vemos nos outros aquilo que temos dentro de nós.